Sextou com novidade no radar da nação rubro-negra, e dessa vez não é rumor, não é especulação, é decisão tomada nos bastidores do Flamengo. A diretoria bateu o martelo e vai passar a tesoura no elenco de base. Isso mesmo. A reformulação começou e mais jogadores estão com os dias contados na Gávea. O plano é direto, sem rodeios, unificar, enxugar e alinhar toda a base com o modelo do profissional. E aí, meu parceiro, vai ter gente rodando. O Flamengo quer acabar de vez com essa história de time B no sub-20. Hoje, o clube opera com duas estruturas dentro da mesma categoria, o sub-20 principal, que disputa as grandes competições, e o sub-20B, que fica com os torneios de menor expressão, como estaduais e algumas copas menores. Mas a ideia agora é ter só uma equipe, uma filosofia, um padrão de jogo, uma metodologia. E, para isso, a barca vai ser inevitável. A ideia é clara, não dá para manter duas estruturas paralelas se a proposta é ter tudo funcionando como se fosse o time de cima. E tem lógica. O Flamengo vem investindo pesado em criar um espelho perfeito da equipe principal dentro das categorias de base. Isso significa que o jogador do sub-17 já tem que entender como joga o profissional, qual o sistema tático, como funciona a pressão na saída de bola, a compactação, o balanço defensivo, tudo. Quando esse jogador subir para o sub-20, ele continua dentro da mesma estrutura. E quando chegar no time principal, a ideia é que ele não sinta o impacto, que já esteja pronto para dar resposta imediata. Agora, manter dois times distintos dentro do sub-20 só atrasa esse processo. E a diretoria entendeu isso. Então, como parte desse novo projeto, já foram embora mais de 20 nomes da base só esse ano. Jogadores que não vinham se destacando, que estavam sem espaço ou que simplesmente não se encaixavam nessa nova proposta foram liberados ou negociados. Teve jogador indo de graça procurar novo clube, teve outros com saídas facilitadas, como foi o caso do goleiro Lucas Furtado, e também teve venda, Matheus Gonçalves, Lohan, a limpa tá sendo feita. E vem mais por aí. Enquanto isso, no profissional, o ambiente também é de foco total. O técnico Felipe Luiz, que agora comanda o sub-20 principal, já está começando a implantar essa integração com o time de cima. Tudo que é trabalhado no Ninho do Urubu com o elenco principal agora precisa ser refletido no sub-20. E isso exige uniformidade. Exige que os jogadores estejam dentro da mesma mentalidade, com a mesma exigência tática e técnica. E é impossível fazer isso com duas equipes andando em trilhas separadas. O projeto é ousado, mas quem acompanha o Flamengo de perto sabe, quando o clube resolve profissionalizar de verdade uma área, o resultado aparece. E olha só, falando em resultado, tem uma galera do Nordeste que vai ter um motivo especial para sorrir nos próximos dias. Isso porque o Flamengo pode estar prestes a disputar um jogo oficial na Arena Pernambuco. O duelo contra o Sport, que está atrasado no calendário do Campeonato Brasileiro, deve ser transferido da Ilha do Retiro para a Arena, que comporta o dobro de torcedores. Enquanto a ilha tem capacidade para pouco mais de 26 mil pessoas, a Arena Pernambuco recebe até 45 mil. Ou seja, vai ter mais espaço, mais ingressos e, principalmente, mais presença da nação rubro-negra no Nordeste. E não é só Recife que comemora não. A galera de Natal, João Pessoa, Maceió e até de cidades mais distantes vai ter mais oportunidade de acompanhar o Mengão de perto. A venda do mando de campo por parte do Sport está praticamente fechada, e o plano é justamente lotar o estádio com uma festa digna da torcida rubro-negra. Esse jogo, aliás, estava marcado originalmente para o dia 12 de junho, mas foi adiado pela CBF por conta da preparação do Flamengo para o Mundial de Clubes. Agora, com a nova data chegando, a expectativa é de um verdadeiro mar vermelho invadindo o Nordeste. Mas não para por aí. Domingo promete ser especial também no Maracanã. O Flamengo prepara uma grande festa para receber o novo patrocinador que vai estampar sua marca no manto sagrado. Vai ter mosaico em 3 dimensões no setor sul e no setor norte, escudo personalizado em 20 mil lugares do setor leste e até um show durante o intervalo. É uma ação para impactar, para marcar território, e mostrar que o Flamengo não faz nada pequeno. Quando é para colocar espetáculo, o clube sabe como fazer. Aliás,
Esse clima de celebração também vai estar presente no Ninho do Urubu. Ainda nesta sexta, o time profissional vai prestar homenagem aos garotos do Sub-20 que conquistaram recentemente o título mundial da categoria. Vai ter placa, vai ter reconhecimento, e vai ter orgulho estampado em cada canto do centro de treinamento. Além disso, o Meia Arrascaeta será homenageado por bater o recorde de assistências com o manto rubro-negro, e o Saul, destaque da base, também vai conceder entrevista coletiva. É um dia cheio no Ninho, mostrando que a integração entre base e profissional não é só discurso, é prática. Agora, segura essa, Galvão Bueno resolveu entrar em campo, mas dessa vez com palavras afiadas. O eterno narrador, agora também influenciador e apresentador, resolveu cobrar diretamente o técnico Carlo Ancelotti pela ausência de Pedro na última convocação da seleção brasileira. Galvão não economizou elogios ao atacante do Flamengo e mandou o papo reto: você convocou 5 centroavantes. Não dava para encaixar o Pedro aí, não? O cara tem habilidade, faz pivô, decide jogo. Essa declaração veio logo depois da atuação absurda do Pedro, que simplesmente destruiu no último jogo. Teve até gol de letra, jogada de efeito, aquele estilo que só ele tem. E aí, no programa de segunda-feira do Galvão, o tema não podia ser outro. Ele rasgou elogios e questionou a ausência do camisa 9 da Gávea. E aí, fica a dúvida no ar, será que Pedro merece mesmo uma nova chance com a amarelinha? Muita gente acha que sim. E tem quem prefira que ele fique por aqui mesmo. Felipe Luiz, por exemplo, brincou dizendo que, se dependesse dele, nenhum jogador do Flamengo iria para a seleção. E não é egoísmo, não. É visão de técnico mesmo. Quanto mais tempo o jogador passa no clube, mais ele treina, mais descansa, mais se integra com o grupo. E isso, no longo prazo, faz muita diferença no desempenho coletivo. Mas, claro, pro jogador, a convocação é uma honra. E Pedro, pelo que vem jogando, tá pedindo passagem com bola. Falando em bola, domingo tem jogo grande no Maracá. Flamengo e Grêmio se enfrentam num duelo que pode mexer diretamente na parte de cima da tabela. O rubro-negro entra em campo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto Cruzeiro e Palmeiras, que estão ali na cola, também vão jogar. O Cruzeiro encara o São Paulo no sábado, no Mineirão, às 9 da noite. Já o Palmeiras vai visitar o Corinthians na Neoquímica Arena no domingo, às 6:30 da tarde. Ou seja, o Mengão vai entrar em campo já sabendo o resultado de um dos concorrentes diretos, mas isso não muda nada. O time sabe que precisa fazer a parte dele e manter a regularidade que vem apresentando nas últimas rodadas. O momento é bom, a torcida tá empolgada, o elenco tá focado e a diretoria tá se movimentando. Seja na base, no profissional ou fora de campo, o Flamengo mostra que tem um projeto em andamento, com metas claras e uma estrutura que busca se renovar constantemente. E é justamente isso que mantém o clube sempre no topo: planejamento, execução e, claro, a força da nação. O que está acontecendo hoje no Flamengo é uma mudança de mentalidade. É uma estrutura que já vinha sendo consolidada, mas que agora ganha contornos mais definidos. A diretoria entende que não dá mais para ter duas frentes paralelas na base sem que elas estejam absolutamente alinhadas. E isso mexe com o elenco, mexe com o futuro de dezenas de garotos, e principalmente, mexe com o jeito que o clube vai revelar seus próximos craques. O que antes era uma peneira constante, onde muitos passavam pelo clube mas poucos conseguiam subir, agora vira uma linha de produção mais rigorosa, onde o funil é apertado, mas o resultado final promete ser mais eficiente. E não se trata só de cortar jogadores. A reformulação vai além. Envolve a forma como os jovens são avaliados, como os treinamentos são conduzidos e como cada etapa da formação é conectada com a próxima. O Flamengo quer garantir que um menino do Sub-15 já esteja sendo moldado para, um dia, jogar no Maracanã. Que ele entenda desde cedo qual é a filosofia do clube, como deve se portar dentro e fora de campo, qual o nível de competitividade que será exigido dele. E isso passa por um alinhamento total entre os departamentos. Da psicologia ao preparo físico, da análise de desempenho ao estilo de jogo. Por isso, essa decisão de acabar com o Sub-20B não é apenas um corte de gastos ou uma simplificação de estrutura.
É uma aposta em excelência. É uma escolha por qualidade em vez de quantidade. E, claro, isso exige coragem, porque vai deixar gente boa pelo caminho. Mas também vai fazer com que os que ficarem estejam ali por merecimento, por encaixe, por estarem prontos para dar o próximo passo. O Flamengo não quer mais formar jogador só por formar. Quer formar jogador para ser útil no profissional. Quer formar jogador para render dentro de campo ou, quando for o caso, gerar receita em uma venda bem feita, como aconteceu com outros nomes que saíram da base direto para o mercado europeu. Agora, voltando os olhos para o elenco principal, a expectativa para o jogo contra o Grêmio vai muito além dos 3 pontos. É uma partida que pode consolidar ainda mais o Flamengo na liderança e, principalmente, mostrar que o time aprendeu a lidar com os jogos grandes. Nos últimos anos, o duelo com o Grêmio sempre foi um confronto de respeito. Tem história recente de Libertadores, de decisões e de rivalidade técnica. E agora, mais uma vez, os dois times chegam com objetivos importantes. O Grêmio, tentando se recuperar na tabela. O Flamengo, querendo manter o topo e provar que está mais maduro, mais equilibrado. Felipe Luís, nesse novo papel de comandante da base, já começa a sentir como é desafiador pensar no futuro do Flamengo enquanto o presente exige resultado imediato. E isso serve para reforçar ainda mais a importância de uma base forte e conectada com o time principal. Se a transição for bem feita, o próprio técnico do profissional passa a ter mais confiança para lançar jovens. E é aí que o ciclo se completa, a base forma, o profissional utiliza, e o clube colhe os frutos. Mas se a base trabalha de um jeito e o profissional de outro, a conta não fecha. Por isso, essa reestruturação não pode ser encarada como algo pontual. Ela é estratégica, pensada a longo prazo. Do outro lado, enquanto o Flamengo organiza a casa, o torcedor também vai sendo recompensado com ações que aproximam ainda mais o clube da sua imensa torcida. O que está sendo preparado para o jogo de domingo não é só uma ação publicitária. É uma celebração da identidade rubro-negra. Mosaico em 3 dimensões, escudo personalizado espalhado por todos os setores, show no intervalo, tudo isso faz parte de um espetáculo que vai além das 4 linhas. O Flamengo entendeu que, hoje em dia, o futebol é também entretenimento. E se o clube quer continuar crescendo em número de torcedores, engajamento e reconhecimento internacional, precisa continuar entregando experiências marcantes. A expectativa é que o Maracanã esteja completamente tomado. Mais uma vez, a nação vai comparecer em peso, cantar do início ao fim e empurrar o time em busca de mais uma vitória. E essa conexão entre arquibancada e gramado, entre torcida e jogadores, é uma das maiores forças do Flamengo. Não à toa, o time se mantém entre os mais regulares da temporada, mesmo em meio a lesões, convocações e calendário apertado. Quando a bola rola e o estádio pulsa, parece que o time cresce junto. E, no meio de tudo isso, surge o debate sobre Pedro. O centroavante, que já mostrou inúmeras vezes sua capacidade de decidir, voltou a ser destaque em mais uma atuação de gala. Gol de letra, movimentação inteligente, presença diária e, principalmente, aquela frieza que só os grandes goleadores têm. O torcedor já está cansado de saber do que ele é capaz. Mas agora, a pressão começa a subir também sobre a comissão técnica da seleção brasileira. Afinal, se a ideia é renovar o elenco, dar oportunidades e buscar jogadores que entendem o jogo coletivo, Pedro entra como uma opção natural. Galvão Bueno não foi o único a levantar essa bandeira. A repercussão nas redes foi imediata. Ex-jogadores, comentaristas, torcedores, todo mundo falando sobre como é difícil justificar a ausência de Pedro em qualquer lista de convocação. Ainda mais quando se observa o desempenho de outros centroavantes que estão sendo chamados. E aí entra uma questão tática. Pedro pode não ser o atacante mais veloz, mas compensa com leitura de jogo, presença física e capacidade de decisão. Em jogos travados, onde a seleção encontra dificuldade para furar defesas fechadas, um jogador com o perfil dele pode ser essencial. Mas aí vem a pergunta: será que vale mais para o Flamengo ter o Pedro convocado e valorizado ou ter o Pedro 100% à disposição para os momentos decisivos da temporada? É um dilema que divide opiniões. Por um lado,
Ver um jogador do clube brilhando com a camisa da seleção é motivo de orgulho. Por outro, perder um nome como ele em fases cruciais do calendário pode pesar. E essa é uma escolha que, por enquanto, está nas mãos do técnico da seleção. Mas a pressão vai aumentando. A torcida já deu o recado. Agora é ver se a comissão técnica vai ouvir. Enquanto isso, o clima no elenco segue positivo. Os jogadores entenderam a responsabilidade de vestir a camisa do líder do campeonato. E isso exige consistência. O técnico sabe que, para manter o topo, não basta só vencer os grandes. É preciso pontuar contra todos, dentro e fora de casa. A tabela ainda tem muitos desafios pela frente, mas também oferece oportunidades claras para consolidar a vantagem. Se o Flamengo seguir com a mesma pegada, com a mesma seriedade, tem tudo para abrir uma boa diferença na liderança antes das fases mais decisivas das Copas. E olha, não dá para ignorar o impacto que essa liderança tem nos bastidores. O ambiente fica mais leve, a confiança aumenta e até os treinos rendem mais. Jogador confiante, treinando bem, rende melhor no jogo. E aí entra de novo a importância da base. Porque, nesse cenário, quando um jovem é chamado para completar o elenco ou até mesmo entrar durante uma partida, ele sente que faz parte de algo grande. Ele não entra pressionado. Entra motivado. E isso muda tudo. A reformulação na base, a estrutura do profissional, as ações de marketing, a torcida engajada, tudo isso faz parte de um projeto muito maior. Um projeto que quer transformar o Flamengo não só no maior do Brasil, mas num clube com padrão europeu de organização. E não é sonho distante, não. É caminho que já está sendo trilhado. Com planejamento, investimento e identidade. Se o Flamengo continuar nesse ritmo, não é exagero dizer que vem aí uma nova era de ouro. É. Dessa vez, com mais estrutura, mais visão estratégica e uma base sólida para sustentar as conquistas. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro amanheceu hoje tomado por um burburinho que promete abalar estruturas e mexer profundamente com torcedores e investidores. Fontes ainda não confirmadas, mas altamente confiáveis, afirmam que o Flamengo teria adquirido 100% do Maracanã por nada menos que R$ 1 bilhão. A notícia, ainda não oficializada pelo clube ou pelo governo do estado do Rio de Janeiro, circula entre dirigentes, empresários e jornalistas especializados, provocando reações que variam entre incredulidade, entusiasmo e preocupação com o futuro do estádio mais icônico do país. A negociação envolveria não apenas a compra da infraestrutura física, mas também todos os direitos comerciais e publicitários ligados ao local, o que significaria um poder nunca antes visto na história recente do futebol brasileiro. Há rumores de que o Flamengo estaria articulando um projeto de modernização do Maracanã que incluiria novos camarotes, áreas de entretenimento, lojas oficiais do clube e espaços de experiência imersiva para torcedores, com investimentos previstos em tecnologia de ponta. A negociação, caso confirmada, transformaria o clube carioca não apenas em um gigante esportivo, mas também em um operador imobiliário e de eventos, colocando o futebol brasileiro em um novo patamar de negócios, onde um único clube controla um dos templos mais emblemáticos do esporte mundial. O impacto da possível aquisição do Maracanã pelo Flamengo, segundo fontes que acompanham de perto os bastidores, é gigantesco e teria repercussões imediatas tanto no futebol quanto na política esportiva do país. Especialistas e analistas do setor especulam que, com o controle total do estádio, o clube poderia definir sozinho a agenda de jogos, shows e eventos corporativos, alterando totalmente a dinâmica de contratos já estabelecidos com outras entidades, incluindo clubes rivais, a CBF e a Conmebol. Além disso, surgem comentários sobre como a gestão privada do Maracanã poderia gerar receitas inéditas, como naming rights, concessões gastronômicas, pacotes VIP e experiências exclusivas para sócios torcedores, o que poderia aumentar significativamente o faturamento anual do clube, colocando o Flamengo em uma posição financeira sem precedentes na América Latina. Entretanto, o rumor também provoca questionamentos sobre o monopólio,
competição desleal e impactos sobre torcedores de outras equipes que tradicionalmente utilizam o estádio, gerando debates intensos em redes sociais, grupos de WhatsApp e programas esportivos. A possível compra, se confirmada, abriria espaço para uma transformação profunda na cultura futebolística carioca, mexendo com rivalidades históricas e levantando discussões sobre a privatização de patrimônios públicos que tem forte apelo simbólico, social e emocional, tornando a movimentação uma das mais comentadas do setor. Enquanto o burburinho cresce, circulam informações sobre a origem do investimento, que envolveria um capital robusto e estratégias financeiras sofisticadas, incluindo parcerias privadas, fundos de investimento e até possíveis patrocinadores internacionais interessados em se associar a um projeto de tamanha envergadura. A movimentação, segundo interlocutores que pedem anonimato, poderia representar o início de uma nova era de clubes brasileiros investindo diretamente em ativos imobiliários e de entretenimento, além de sinalizar uma tendência de transformação estrutural no futebol nacional, onde a gestão de estádios por grandes clubes se tornaria um instrumento de poder e autonomia econômica. O rumor sugere ainda que, caso a negociação seja oficializada, haverá uma reformulação completa na comunicação do clube, com campanhas voltadas para marketing e engajamento de torcedores, explorando a narrativa de que o Flamengo é agora dono do Maracanã, reforçando identidade, tradição e hegemonia dentro e fora de campo. Internamente, a movimentação geraria debates intensos entre conselheiros e membros do alto escalão, ponderando riscos, impactos jurídicos e a necessidade de adequar contratos existentes, sempre com foco em preservar a imagem do clube e potencializar o retorno do investimento bilionário. Nos bastidores, a repercussão entre rivais e clubes menores é uma mistura de espanto e ansiedade, pois a suposta aquisição altera drasticamente o cenário competitivo. Existem rumores de que clubes tradicionais do Rio de Janeiro, como Fluminense e Vasco, já estariam avaliando alternativas para garantir espaço em um Maracanã agora controlado por um único time, enquanto a Federação Estadual observa atentamente, ponderando sobre impactos regulatórios e negociais. Torcedores não ficam atrás. Mensagens em redes sociais, fóruns de discussão e grupos de WhatsApp mostram reações extremas, que vão do êxtase absoluto à indignação, levantando hipóteses sobre preços de ingressos, disponibilidade de setores do estádio e restrições a eventos de rivalidade histórica. Além disso, o boato provoca reflexões sobre o futuro de grandes partidas internacionais no Brasil, pois o controle do estádio pelo Flamengo poderia influenciar negociações com clubes europeus, seleções nacionais e até organizadores de grandes torneios, alterando a posição do Maracanã no calendário global de esportes. As especulações continuam, alimentadas por insiders do mercado esportivo e por jornalistas investigativos, e o burburinho só aumenta, criando uma aura de suspense e expectativa em torno de uma das negociações mais impactantes que o futebol brasileiro já viu, e que pode redesenhar a relação entre clubes, torcedores e patrimônios históricos. Enquanto a confirmação oficial ainda não chega, o rumor sobre o Flamengo adquirir 100% do Maracanã por R$ 1 bilhão se espalha como fogo em palha seca, moldando narrativas e estimulando especulações sobre cada detalhe da operação. Conversas em bastidores apontam que a transação envolve uma estratégia de longo prazo, pensada para transformar o clube em um hub de entretenimento, com geração de receita recorrente e valorização de ativos históricos. Alguns especialistas comentam que o movimento poderia inspirar outros clubes a seguir o mesmo caminho, comprando ou gerenciando estádios e consolidando o controle sobre sua infraestrutura, criando um novo modelo de negócios no futebol brasileiro. O burburinho ainda sugere que o Flamengo teria planos audaciosos para modernizar o Maracanã, integrando tecnologia de ponta, experiências digitais, novas áreas de convivência e serviços exclusivos, tornando o estádio não apenas um templo do futebol, mas um polo de lazer, cultura e negócios, reforçando o poder do clube dentro e fora das quatro linhas. Enquanto isso, torcedores, analistas e a imprensa aguardam ansiosos, atentos a cada declaração oficial, mas enquanto isso, o burburinho cresce, criando expectativas enormes, alimentando teorias e transformando a possível aquisição do Maracanã em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro, deixando todos na ponta da cadeira, imaginando como o maior estádio do país pode se tornar o cartão de visitas de um clube que já é gigante e que, se confirmado, se tornaria quase onipotente na cena esportiva nacional e internacional. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando,
hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!